Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma Sexta Militar. Contamos com a presença de todos vocês, nossos telespectadores, os militares aí que estão sempre presentes nas nossas lives. E hoje o tema vai ser bastante interessante, bastante especial para todos vocês, principalmente para os militares que possuem processos ativos ou que pretendem ajuizar outras ações referentes ao seguro de vida em grupo do FHI Pulpex ou seguro de vida da Capemisa. Então hoje nós vamos abordar temas muito interessantes a respeito dessa questão. Como vocês já me conhecem, eu sou o Braulio, eu sou advogado aqui, coordenador da área de Direito Securitário do escritório Januário Advocacia. E juntamente com o Dr. Klaus, nós vamos apresentar hoje essa live e vamos apresentar o Dr. Klaus. Eu acho que todos vocês já conhecem ele. Ele também foi integrante da nossa live do final do ano, né? Então, com a palavra, o Dr. Klaus. Boa tarde a todos. Meu nome é Klaus Padilha, sou advogado aqui juntamente com o Dr. Braulio, do setor securitário e civil do escritório. Que façamos uma excelente live com bastante esclarecimento para todos. Pessoal, então é o seguinte, hoje qual que vai ser o tema central da nossa live? O tema central da nossa live vão ser quais os argumentos que a seguradora, ela comumente utiliza em suas contestações. Ou seja, a contestação é a primeira parte a primeira defesa que a seguradora ela faz num processo judicial. E hoje a gente vai desmembrar, a gente vai mostrar para todos vocês quais são as argumentações, quais são as impugnações que a seguradora ela tem o costume de fazer na peça de contestação dela. Posteriormente, após cada uma das impugnações, a gente vai trazer para vocês, para o nosso público querido, a gente vai trazer para vocês quais são as nossas argumentações, quais são as argumentações possíveis de serem feitas à luz também dos tribunais pátrios, dos entendimentos dos tribunais superiores, dos entendimentos já pacificados a respeito de cada um dos temas. Então, Dr. Klaus, a gente vai especificar o que é a contestação. A contestação, como vocês talvez já ouviram falar, é a primeira defesa realizada nos autos, num processo físico ou eletrônico, em que a seguradora, no caso, nesses processos securitários, ela é a primeira fase que ela faz a defesa dela. Então, pessoal, ela vai fazer aquela primeira fase, aquela defesa preliminar, e ela tem a obrigação de trazer todas as teses defensivas dela. Por isso da importância dessa contestação e por isso da importância também da nossa defesa, da nossa impugnação à contestação. Porque é nesse momento que a seguradora ela traz um rol de todas as teses para impugnar a petição inicial. A petição inicial, no caso, é a primeira petição do processo, em que a gente faz o pleito, a gente faz o pedido da inicial. Então, a contestação é a primeira defesa da seguradora, seguindo posteriormente da impugnação à contestação. E é nessa abrangência, pessoal, eu estou trazendo para vocês entenderem quais são as impugnações que são realizadas pela seguradora e como que a gente defende, como a gente pode defender utilizar de argumentos, de teses para defender o segurado nessas teses, né? Contra-argumentando as teses da seguradora. Não é isso, Dr. Klaus? Isso mesmo. E nesse caso, né, a seguradora geralmente ela contesta todos os fatos aduzidos na petição inicial e também todo o direito, né, toda a fundamentação da petição inicial, através de teses já sedimentadas em tribunais ou não, também ela utiliza de argumentos que muitas das vezes ultrapassados, mas até mesmo no intuito de induzir, de certa forma, e confundir, né, o juiz que vai julgar a demanda. Isso é muito importante, Dr. Klaus, a gente entrar nessa questão. Porque realmente, quando a gente já teve casos aqui do cliente pedir a contestação para a gente, para eles verificarem quais são os argumentos que a seguradora se utilizou,
e ele assustar com a quantidade de teses elaboradas, né? Sim. Porque aí ele pensa, nossa, a gente já perdeu a ação. Só que a gente precisa que vocês fiquem cientes que todas as teses elaboradas pela seguradora, elas utilizam de entendimentos favoráveis a ela. E vai com certeza existirem fundamentos favoráveis ao consumidor, ao segurado, né, Dr. Klaus? Sim, isso mesmo. Existem contestações aí que a gente vê que abrangem 120, 130 laudas. Então são contestações robustas, com teses bastante arraigadas, bastante densas. E a gente precisa, o advogado precisa, quando vai realizar a defesa do segurado, a defesa do consumidor, que adere a esse seguro de vida, ele precisa se atentar bastante para cada uma dessas teses, para não passar desapercebido e o juiz, igual o Dr. Klaus disse, ele acatar alguma tese da seguradora de forma que essa tese ela pode ser ultrapassada, ela pode ser, igual o Dr. Klaus disse, eles podem ter realizado uma manipulação dos fatos e do direito e aplicado ali naquelas teses. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente o advogado que trabalha com esse setor, para que faça essa defesa de forma muito acertada e muito atualizada, né, Dr. Klaus? Sim. É importante rebater todos os argumentos que a seguradora traz na peça contestatória, né, na réplica, que no caso é a impugnação ou contestação. É importante observar um por um e rebater todas essas teses que poderiam prejudicar, no caso, o autor da ação. Exatamente. E, Dr. Klaus, então vamos passar para as teses elaboradas pela seguradora e quais são as teses em que o advogado que vai defender o segurado ele pode se utilizar para defender da melhor forma o segurado? Vamos passar? Vamos. A contestação, pessoal, ela é dividida, uma peça processual de contestação, ela é dividida em preliminares e matéria de mérito, né, Dr. Klaus? Isso. As preliminares, se vocês já tiveram acesso a uma contestação, são aquelas análises que o juiz ele vai realizar e a seguradora ela vai apontar que pode extinguir o processo sem sequer o juiz analisar o mérito da demanda. E aqui a gente vai citar três situações na verdade, que podem extinguir o feito, que a seguradora elas pedem para que extinga o feito sem entrar no mérito da demanda, sem entrar na questão fundamental, né, que é o direito perseguido, sem entrar nessa questão, o juiz ele pode extinguir. Entretanto, essas alegações a gente também tem como rebatê-las. A primeira, Klaus, que a seguradora ela costuma tratar bastante é da falta de interesse de agir. Sim. A seguradora, ela apresenta essa tese, essa preliminar de falta de interesse de agir. Klaus, você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Sim, no caso, geralmente a seguradora ela alega que, em face do segurado não ter avisado o sinistro de forma administrativa, né, não ter feito o pedido, né, o requerimento administrativo de seguro, né, e não ter a negativa da seguradora de forma administrativa, que nesse caso, como não houve a negativa, o autor não teria interesse de agir em face da seguradora, né, ele não teria um interesse de ação, que teria uma falta de interesse, tendo em vista que não teve um direito violado. Só que não é bem assim, né, Dr. Brown? Nesse caso, o direito de peticionar ao órgão público, seja ele administrativo ou judiciário, mas nesse caso, né, estamos falando de uma ação judicial, ele independe desse pedido administrativo, né, e esse é um entendimento até então consolidado pelos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que, né, em jurisprudência em tese, alega que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para liquidação de sinistro no contrato de seguro de vida. Perfeito, Dr. Klaus. Então, realmente está estampado, inclusive, na Constituição Federal, né, Isso. o direito de ação. Quando a seguradora ela diz que falta interesse de agir,
ela está querendo usurpar esse direito de ação do segurado. O segurado ele não precisa esgotar as vias administrativas para poder pleitear o seguro. Inclusive, né, Dr. Klaus, quando o segurado ele se avança e ele faz o requerimento administrativo, algumas consequências podem advir desse requerimento administrativo, caso ele não obedeça alguns prazos processuais. Sim, e é o que a gente vai entrar daqui a pouco, no que diz respeito à prescrição. Então, fechando esse gancho aí, se o segurado ele faz um requerimento administrativo, ele tem que tomar bastante cuidado com a questão da prescrição. A prescrição ela vai transcorrer a partir da ciência inequívoca. Quando ele faz o requerimento administrativo, né, Dr. Klaus, essa prescrição ela se suspende e volta a correr após a resposta administrativa, a resposta da seguradora. Entretanto, muitas vezes o segurado ele vai lá e recorre para a SUSEP, ele recorre para vários órgãos, só que sem entender que o seu prazo continua transcorrendo. Então, a partir do momento que o segurado ele faz o requerimento administrativo, a nossa instrução, sempre que nos perguntam, é que consulte um advogado para verificar se você não está, com esse recurso, perdendo o seu direito posterior de ajuizar uma ação pleiteando a indenização, né, Dr. Klaus? Isso. E ainda corre o risco da seguradora se utilizar de certos documentos já juntados no processo administrativo para, às vezes, configurar algum tipo de prescrição. Né? Corre-se esse risco, né? Perfeito. O que o Dr. Klaus está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que se você não procura um advogado na hora de fazer um requerimento administrativo, por exemplo, você pode juntar uma ata de inspeção de saúde, por exemplo, ou uma portaria de reforma, ou um documento em que o seu direito já está prescrito. Né, Dr. Klaus? Isso, e induzirá, no caso, até a procedência dos pedidos, né, de forma preliminar, dos pedidos judiciais, no caso, em virtude dessa documentação que já estava em poder da seguradora, né, em razão do pedido administrativo. Porque toda vez que a gente a gente entra com a ação, a seguradora, ela tem em mãos aquela documentação que o segurado, ele apresentou na hora do requerimento administrativo. E ela sim, se for ajuizada uma ação, ela vai trazer aos autos aquela documentação. Eles têm tudo armazenado em nome de cada um dos segurados. Então, a cautela e o cuidado que a gente tem que ter a respeito da prescrição é nesse sentido. Sim. Na verdade, a gente até adentrou bastante na questão da prescrição, né, Dr. Klaus? Porque, na verdade, a prescrição ela não é uma preliminar, é uma prejudicial de mérito. Mas essa questão é muito teórica e vocês não precisam de... o militar ou o consumidor não precisa de saber essas referências técnicas. Vocês precisam de saber como se comportar diante de um sinistro. Então, sim, assim, realmente a prescrição é uma questão que vocês têm que ficar bastante cientes, né? Dr. Klaus, eu não sei se você... Acho que a gente conversou sobre o tema. Atualmente está em trâmite no STJ e essa decisão ainda não saiu, tá, pessoal? Queria deixar isso bastante claro. Pode ser que mude a jurisprudência lá no STJ a respeito da prescrição, né? O que acontece, pessoal? O STJ ele vem analisando um recurso especial que eles impugnam o lapso quando começa a correr a prescrição. E nesse processo, a relatora, ela disse que ela entende que o lapso começa a correr a partir da resposta da seguradora. Então, isso vai alterar profundamente tudo que a gente, toda a legislação, inclusive súmula do STJ, que a gente se utiliza. Porque qual que é o entendimento atualmente sedimentado? Qual que é o entendimento que prevalece atualmente? Que a partir da ciência inequívoca, começa a correr o prazo de 1 ano. Posteriormente, com o requerimento administrativo, suspende esse prazo de 1 ano, voltando a correr após o deferimento ou indeferimento pela seguradora.
O entendimento agora, recentíssimo, pessoal, isso é uma informação assim, muito recente. A relatora do caso, ela disse que ela entende que o prazo prescricional ele vai começar a correr a partir da resposta da seguradora. Isso faz com que a gente, o advogado ou mesmo o segurado, ele ganhe um tempo maior para poder requerer essa indenização, né, Dr. Klaus? Isso mesmo, porque antes era da incapacidade definitiva, né, do conhecimento inequívoco. Exato. Da incapacidade definitiva. Agora está tendendo a mudar esse posicionamento em virtude da posição da relatora. Sim. Entretanto, pessoal, eu reitero, não é algo pacificado ainda, o julgamento ainda está em trâmite, eu estou trazendo notícias atualíssimas aí para o pessoal, tá certo? Então, assim, fiquem cientes que esse não é o paradigma, não é o que a gente vai utilizar. A gente só vai se utilizar desse entendimento a partir de quando o acórdão terminar. Porque quem deu o voto foi a relatora. Ainda falta os outros ministros do STJ se manifestarem sobre o tema. E cabe também fazer uma ressalva aqui quanto a esse requerimento administrativo. Diferente do processo administrativo do INSS e até mesmo do processo administrativo do seguro obrigatório DPVAT, né, não há necessidade de realizar o pedido administrativo e ter a negativa. No caso do INSS e do seguro obrigatório DPVAT, aí sim o segurado ele tem que fazer o pedido administrativo, é uma exceção à regra. INSS e seguro obrigatório, ele é uma exceção. E sim, ele tem que ter essa negativa tanto do DPVAT quanto do INSS para ajuizar uma ação. No seguro de vida em grupo discutido, nas ações securitárias que envolvem militares, não é necessário o pedido administrativo, nem mesmo a negativa da seguradora, certo? Para ficar claro e às vezes não haver confusão de matéria. Perfeito. O Dr. Klaus fez um apontamento muito interessante. Pode chegar aqui, várias vezes já chegou aqui no escritório, pessoas querendo pleitear a aposentadoria perante a INSS. Então, igual o Dr. Klaus disse, é necessário fazer o requerimento administrativo nesse caso específico. E o seguro DPVAT também existe entendimento já consolidado no STJ que é necessário. Então é isso, né, Dr. Klaus? Sobre esse tema da preliminar da falta de interesse, a gente conseguiu esgotar o tema, trazendo informações relevantes, atuais, trazendo também a diferença do INSS e do DPVAT para a gente conversar aqui com vocês. Agora a gente vai para um próximo tópico, Dr. Klaus. Uma outra argumentação que a seguradora, como de praxe, ela se utiliza para poder não rechaçar os nossos pedidos, não impugnar nossos pedidos, mas para ela obter vantagem no processo em caso de eventual improcedência. A gente está falando da impugnação à gratuidade da justiça, não é, Dr. Klaus? Isso mesmo, isso dificulta muito o acesso do segurado, no total, assim, ao acesso à justiça. Porque se ela impugna e o juiz indefere a justiça gratuita, que provavelmente ou ele ainda não decidiu, ele revoga, se ele já concedeu essa justiça gratuita, dificulta o acesso do autor, porque geralmente as custas judiciais são altíssimas. E, como por exemplo, hoje mesmo estava trabalhando num processo do Tribunal de Justiça do Pará, e só de custas iniciais, o autor teria que desembolsar, caso não tivesse o benefício da justiça gratuita, R$ 3.687, além de correr o risco de ter que pagar os honorários caso a demanda seja improcedente ou então de parcial procedência. E isso dificulta bastante o acesso, que geralmente os militares, por exemplo, um soldado não conseguiria arcar com essas custas, que é praticamente o dobro do soldo que ele recebe mensalmente. Se for observar todas essas nuances. E até mesmo essa questão dos honorários, que é de 10% a 20% do valor da causa, e o valor atualizado. Isso no final da demanda pode atingir um valor astronômico, chegar a valores como 10 mil, 15, 20, até mesmo 70 mil reais, dependendo do valor da causa. Então, assim, em primeiro lugar, é muito importante já na petição inicial
comprovar que não tem condições de arcar com as custas judiciais e até mesmo, né, com os honorários de sucumbência. Assinar a declaração de hipossuficiência, que é a declaração de pobreza, você está declarando que não tem condições de arcar com essas custas e até mesmo com os honorários. E também comprovar de forma efetiva na petição inicial, e se for dada a oportunidade pelo juiz de emendar a inicial, que no caso é uma obrigação do juiz, é um dever do juiz dar essa oportunidade, né? Mas se for dada, aí é importante demonstrar de forma transparente, efetiva, sem deixar nenhuma dúvida que não tem condições, porque se o juiz indeferir, pode complicar muito o acesso, né, do segurado, do autor, no caso consumidor, à justiça, né? Perfeito, Dr. Klaus. Então, pessoal, a necessidade no envio da documentação para que o seu advogado ele confeccione a petição inicial, abrangendo já essa questão da justiça gratuita para que seja deferida. Então, igual o Dr. Klaus disse, são documentos idôneos que fazem com que o juiz ele se convença a respeito do direito à gratuidade da justiça. Dentre eles, a gente pode citar o quê? A gente pode citar o comprovante de rendimento, a gente pode citar despesas com moradia, despesas com alimentação, despesas com transporte, despesas com medicamentos, né, Dr. Klaus? É importante comprovar, até mesmo para quem às vezes tem um rendimento um pouco maior, né, assim, maior do que 4 salários mínimos, é comprovar esses gastos extraordinários, por meio, como o Dr. Braulio falou, a comprovação de pagamento de tratamento de saúde, medicamentos e outros, pensão alimentícia. É importante comprovar de forma efetiva para que faça jus às benesses desse benefício, né? Então, Dr. Klaus, a gente pode chegar à conclusão da seguinte questão. Com o ajuizamento da ação, interessante é já trazer aos autos toda essa documentação probatória para que seja deferida a justiça gratuita. Se for deferida a justiça gratuita, o processo ele continua sem o recolhimento das custas iniciais e sem, posteriormente, o segurado ele ser admoestado a ter que pagar honorários de sucumbência. Igual o Dr. Klaus disse, pode chegar a um montante de 10% a 20%. Além disso, quando é deferida a justiça gratuita, né, Dr. Klaus, a pessoa não precisa de recolher os honorários periciais, que são os honorários que são pagos ao perito para que ele realize eventualmente uma perícia médica judicial. Mas então, pessoal, deferida a justiça gratuita, ocorre a citação da seguradora. E ocorrendo a citação da seguradora, em contestação, ela impugna a gratuidade de justiça mais uma vez. E aí o que ela faz? Ela pleiteia que seja revogado esse benefício. E aí, nesse momento, mais uma vez, cabe ao advogado que está confeccionando as teses defensivas do segurado trazer para a impugnação, a contestação, mais uma vez, esses argumentos, no sentido de que realmente ele faz jus à justiça gratuita, além de dizer que a seguradora ela tem que existe um entendimento jurisprudencial que fala que a seguradora ela precisa trazer a miúde todos impugnar veementemente os documentos que constam nos autos, algo nesse sentido, né, Dr. Klaus? De forma específica. Exatamente. Se não impugna de forma específica e apenas de forma genérica, isso acontece na maioria das vezes, o juiz, na hora de dar a decisão dele, ele afasta essa preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Sim. Correto, né, Dr. Klaus? Sim. Encerrado, pessoal, essa questão da impugnação à gratuidade da justiça e principalmente da necessidade de trazermos aos autos a documentação possível, suficiente e idônea para a comprovação da hipossuficiência, a gente vai partir para o próximo tópico, que é a respeito de outra preliminar que a seguradora ela tem o costume de trazer. E aqui a gente vai trazer uma informação bastante relevante para vocês. Mas antes disso, pessoal, eu quero saber se vocês estão gostando da live. Por favor, dá um like aí pra gente. A gente está aqui toda semana, estamos trazendo conteúdo para vocês de suma relevância.
é um conteúdo que a gente dispensa do nosso tempo, a gente dispensa do nosso trabalho para poder trazer para vocês. Então, por favor, compartilhe essa live com quem vocês conhecerem, que vai achar a live interessante, que precisa desse conhecimento prévio a respeito das ações de seguro. E também curte. Eu já falei para curtir, mas curte de novo. Curte a live, pessoal, e manda pro pessoal, por favor, tá certo? Continuando, Dr. Klaus, a respeito da ilegitimidade passiva, que é outra preliminar que a seguradora tem como praxe alegar. A seguradora, ela tem como praxe alegar que quando a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que eu gosto de sintetizar a questão em casos práticos. Ajuiza-se uma ação de um seguro do FHE Poupex, que o militar ele tem junto ao FHE Poupex, e esse seguro ele tem como seguradoras líderes, seguradora líder a Mafre Vida SA, correto, Dr. Klaus? Ele tem essa seguradora líder. A seguradora, quando é interposto, quando é ajuizado a petição inicial, a gente ajuiza contra a seguradora, porque não é a Fundação Habitacional do Exército que vai estar no polo passivo, que é a Fundação Habitacional do Exército, no caso, é somente a estipulante do seguro. A seguradora que responde pelos sinistros e a seguradora que paga as indenizações advindas desse sinistro. Então a gente põe quem no polo passivo? A seguradora Mafre Vida SA, porque ela é responsável por aquela apólice de seguro do FHE Poupex. Posteriormente, quando ela vai apresentar a contestação, Dr. Klaus, na maioria das vezes ela alega que ela é ilegítima passiva, ou seja, ela não deveria responder como seguradora responsável, ou ela alega que ela só tem uma coparticipação no pagamento daquele valor da indenização. Isso por quê, pessoal? A gente sabe que em setembro de 2012, a Bradesco era a seguradora líder desses processos, dessas apólices de seguro do FHE Poupex, né, Dr. Klaus? Então, até setembro de 2012, quem respondia exclusivamente era a Bradesco. A partir de setembro de 2012, quem começou a responder por essas apólices era a Bradesco, era a Mafre Vida SA. Então, quando a gente ajuiza contra a Mafre, somente contra a Mafre, pode ser que ela venha alegando ilegitimidade passiva, porque, vamos dar um exemplo, o acidente do militar ocorreu na vigência da apólice da Bradesco. Só que a constatação da invalidez ocorreu somente posteriormente, ou seja, na vigência da apólice da Mafre. Então a gente ajuiza somente contra a Mafre, ou a gente ajuiza contra as duas seguradoras. Atualmente a gente não está ajuizando contra as duas seguradoras por um motivo bem específico, né, Dr. Klaus? Isso. Fala pra gente, por favor. Em razão de a seguradora Bradesco ter saído do co-seguro, né, de saído do contrato do FHE e não estar participando mais desde o ano de 2018. E como os sinistros posteriores a 2018, que geralmente, né, em razão da prescrição, são ajuizados agora, ela não participa, ela não tem obrigação, nesse caso, de indenizar, tendo em vista que ela não participa mais do rol de seguradoras, né, que fazem parte do contrato de seguro. Então, pessoal, se vocês realmente forem, um exemplo, se alguém for ajuizar uma ação nesse momento, em 2022, né, Dr. Klaus, igual a gente disse inicialmente, tem que verificar quanto que foi dado a ciência inequívoca da incapacidade, ou seja, tem que se atentar à prescrição de 1 ano, e além disso, você vai ajuizar, ou o advogado vai ter que se atentar, que a ação vai ser ajuizada somente contra a Mafre Vida SA, porque a Bradesco foi excluída do polo passivo. E aí, a seguradora, inadvertidamente, ela alega, a própria Mafre alega, que ela é legítima para estar no polo passivo. É evidente má fé, pessoal, porque é ela que responde pelos contratos. Ela não mesmo o acidente tendo ocorrido lá atrás, entendimento já pacificado no STJ é que o que prevalece é a data da invalidez para fins de
configuração de quem é legítima passiva para constar como réu no processo. Correto, doutor Cláudio? Seria, no caso, a data do sinistro, né? A Propriamente data do dito. sinistro. Pessoal, é importante dizer que sinistro é diferente de acidente, né, doutor Cláudio? O pessoal tem muita dúvida sobre isso. O sinistro é o conhecimento inequívoco, né? Por exemplo, o Dr. Braulio citou a questão da Bradesco. Se o acidente ocorreu em 2009, e em virtude desse acidente a incapacidade foi reconhecida só agora, em janeiro de 2022, no caso, teria que ajuizar contra a Mafre, porque o sinistro ocorreu em janeiro de 2022, na vigência, né, do contrato seguro da Mafre. E no caso, a Bradesco já não participa mais desse contrato. Aí teria que ser ajuizado contra a Mafre. Perfeito. Aí não confundir o acidente, né, a data do acidente, com a data do sinistro, que é o reconhecimento, né, inequívoco, por meio de ata de inspeção de saúde, laudo médico judicial, é um documento oficial, até mesmo do INSS, que reconhece essa incapacidade. Perfeito, Dr. Cláudio. E continuando com essas premissas, com essas assertivas que a gente acabou de comentar, outra questão que a seguradora ela apresenta, mas já numa questão meritória, diz respeito ao valor do capital segurado. Porque a seguradora, ela fala que o valor do capital segurado, por exemplo, no caso de acidente, ele deve ser aquele vigente na data em que ocorreu o acidente. Como vocês já sabem, do acidente até a constatação da incapacidade definitiva, tem um lapso temporal grande. E, dado esse lapso temporal grande, as apólices elas estão atualizadas anualmente. Então, dessa forma, se o acidente ocorreu em 2012 e o sinistro foi em 2019, por uma questão de não enriquecer licitamente a seguradora, a gente deve se utilizar daquele capital segurado vigente em 2019. Até porque de 2012 até 2019 foi descontado dos proventos do militar, foi descontado o prêmio, o que é o prêmio? É aquele valor que corresponde ao valor do seguro, para você manter o seguro. Então, foi descontado mensalmente. Sim. E foi aumentado, conforme aumenta o valor do capital segurado, aumenta-se também o valor do prêmio, né, doutor Cláudio? Sim, é o reajuste anual do valor do prêmio. Dessa forma, a seguradora, apesar de falar que o valor do capital segurado deve ser aquele vigente na data do acidente, ou seja, um valor do capital segurado inferior, as teses em que o advogado ele deve se utilizar é nesse sentido, de que deve ser o valor vigente na data do sinistro, da constatação da incapacidade definitiva, para não se enriquecer ilicitamente a seguradora, que se beneficiou do recebimento do prêmio por longos anos, né? E na hora de dar a contrapartida, na hora de efetuar o pagamento, ela quer pagar o valor segurado lá atrás. Correto? Até porque antes do sinistro não teria ação, né? Não teria o direito de ação. Perfeito. Vocês entenderam isso? Porque olha o apontamento que o Dr. Klaus fez, que interessante. Se é ajuizada uma ação somente com a ocorrência do acidente, não existe sinistro, porque o sinistro é a constatação da invalidez. Se vocês verificarem na apólice que vocês, porventura, tenham, vai constar lá invalidez funcional permanente por doença, invalidez permanente por acidente. Então, assim, esse é o sinistro. Não é o acidente propriamente dito, é a consequência desse acidente, é a invalidez, né, doutor Klaus? E capacidade definitiva, e não às vezes, capacidade temporária, né? Ela também não gera esse tipo de direito de ação. Perfeito, doutor Cláudio. Então, a gente já começou a abordar agora as matérias de mérito que a seguradora ela costuma apresentar. Vamos trazer agora outro argumento que é extremamente usual e que, infelizmente, alguns tribunais de justiça eles vêm se utilizando para dar improcedência da ação, que no caso é a questão da exclusividade. Eles dizem que o seguro de vida
no caso o FAM Militar ou mesmo a Capemisa, são seguros que não são exclusivos para os militares, que eles abrangem outros setores cíveis, no caso integrantes da Fundação Habitacional do Exército, Banco do Brasil. funcionários do Banco do Brasil, Sim. e em virtude disso não seria possível a mera incapacidade definitiva para o serviço militar outorgar a ele o direito ao recebimento da indenização, né? Porque a nossa tese que a gente se utiliza e que também já encontra-se um tanto quanto pacificada em alguns tribunais, né, Dr. Klaus, é que a incapacidade definitiva para o serviço militar já gera o direito ao recebimento da cobertura de invalidez por acidente e em virtude disso a gente tem que impugnar quando a seguradora ela trazer para a gente essa questão de que o seguro não é exclusivo para militares. Sim, por isso, assim, a importância de quando for elaborar a impugnação ou contestação, né, a defesa realizada pelo autor das alegações da seguradora, é importante chamar a atenção para esse fato, né, de que há sim entendimentos nesse sentido, de que é sim um seguro voltado, né, um seguro de vida voltado para os militares, que inclusive, né, a FHE, a Fundação Habitacional do Exército, que é estipulante. Exatamente. Recentemente eu estava conversando com um cliente nosso e ele trouxe esse apontamento que ele aderiu ao seguro em 1993. E eu digo aderiu porque ele concordou com todas as cláusulas do seguro. Não houve impugnação, né, Dr. Klaus? Não. E ele disse que realmente sempre foi um seguro exclusivo para militares. De modo que o grupo de militares, ele disse que o seguro era apartado. Então existe um subgrupo só de militares. E quando eles alegam, quando a seguradora alega que não é exclusivo de militares, eles esquecem essa questão, que existe sim um subgrupo em que é destinado exclusivamente para militares. E dessa forma, pessoal, pelo fato de ser exclusivo para militares e sabendo-se também dos riscos inerentes à atividade militar, a seguradora ela deve considerar isso ao ponderar essas contratações. Ela tem que saber que o militar ele está submetido a um grande risco de lesões, a um grande risco de acidentes em virtude especificamente da atividade militar, né, Dr. Klaus? Sim, e, inclusive a seguradora ela fornece um comunicado anual. Interessante, vamos falar sobre isso, Dr. Klaus. Informando que o desconto do prêmio ele é realizado com base no cargo, né, que o militar ocupa, na patente do militar, enquanto militar do Exército Brasileiro. Ou seja, não há maior configuração do que essa. Exatamente. Justamente o prêmio, né, o desconto realizado é feito com base no cargo que o militar ocupa. Então, aí a pergunta que remanesce é o seguinte, pessoal. Se o valor do prêmio, que é aquele valor que é descontado no contra-cheque, ele é vinculado à hierarquia do militar, como que o seguro pode não ser exclusivo para militares, né, Dr. Klaus? Porque um civil ele não recebe soldo, um civil ele não tem patente, então como que faz? Como que funciona? Obviamente a seguradora ela se utiliza desse argumento que inclusive existem teses vencedoras da seguradora, a gente tem que deixar isso claro, né, Dr. Klaus? sim. Existem teses vencedoras da seguradora, principalmente no Tribunal de Justiça do DF, falando que sim, que pelo fato do seguro não ser específico, exclusivo para militares, é necessário não tão somente a incapacidade definitiva para o serviço militar, mas é necessário também a invalidez para todo e qualquer trabalho. Existem entendimentos nesse sentido. Dr. Klaus, vamos passar para o próximo tema? Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai subdividir as nossas teses quando a gente tratar de 3 tipos de ações. A primeira ação é quando o militar ele sofre um acidente, que aí, com a constatação da incapacidade, ele vai ter direito ao recebimento da cobertura de invalidez permanente por acidente. Correto, Dr. Klaus? Correto. Agora, pode ser que ocorra o fato do militar ele ser acometido por uma doença, e então pleiteia-se judicialmente a cobertura de invalidez funcional total por doença.
E também existe a possibilidade do militar ele não ter sofrido um acidente propriamente dito, certo? Certo. Existe a possibilidade dele ter estar com uma lesão e que essa lesão ela tenha ocorrido em virtude de microtraumas repetitivos, ou seja, tratar-se de uma doença ocupacional. E então a gente vai subdividir as nossas argumentações agora nesses 3 tópicos. Quando a ação se tratar de invalidez por doença, quando se tratar de invalidez por acidente e quando se tratar de microtraumas repetitivos. Dr. Klaus, o primeiro argumento que a seguradora ela se utiliza é quando vamos falar sobre invalidez por acidente, correto? Ela alega que deve-se utilizar a tabela SUSEP, que eu acredito que se você está acompanhando, se você tem interesse aí em direitos securitários, vocês já até sabem que a tabela SUSEP, ela quantifica o grau da lesão, certo? Então a seguradora, ela vem e impõe que o valor do capital segurado, ele não é devido na sua integralidade, mas tão somente no grau, na porcentagem da lesão do segurado, né, Dr. Klaus? Então, assim, ela quer diminuir o quanto indenizatório, afirmando que o militar ele teve ciência inequívoca dessa tabela e dessa forma ela quer com que ela exige que o pagamento, se for provido, se for procedente, seja quantificado de acordo com o grau da lesão. Então, por exemplo, se houver uma lesão no joelho, ela indica que seja realizado uma perícia médica judicial para quantificar qual o grau da lesão, se é grau médio, se é grau máximo, se é grau mínimo, e consequentemente e posteriormente, também sobre esse valor, ainda a gente vai utilizar a tabela que ela traz de cada membro afetado. Entretanto, pessoal, aí a gente traz quais são as nossas argumentações para impugnar essa tabela SUSEP, né, Dr. Klaus? Isso mesmo. Pode continuar. É que no caso, como o Dr. Braulio já iniciou, aí falou dessa questão da ciência. Só para você ter uma ideia, a seguradora ela junta a contestação e, juntamente com essa contestação, ela anexa os documentos referentes ao seguro. Seriam as condições especiais, condições gerais, o contrato com o estipulante. E, dentre esses documentos, são várias as cláusulas, são diversas obrigações e coberturas. E assim, é de difícil acesso para o segurado, certo? Que geralmente não tem ciência. E uma das teses, né, que podem ser abordadas, nesse caso, numa eventual impugnação ou contestação, é justamente a de que o segurado ele não teve ciência, né, dessa limitação contratual, porque nesse caso é uma limitação. Exato. O segurado, ele contrata o seguro tendo uma ideia, né, a falsa ideia de que o valor da cobertura é aquele, né, integral. Certo. E se de alguma forma ele vier a ter uma incapacidade, né, configurada, ele vai receber aquele valor da apólice. Perfeito. Em um certo momento, ele faz o pedido administrativo, vai e recebe 10% do valor da apólice. E no caso, ele se sentindo lesado, poderá procurar, né, o Poder Judiciário para solucionar. Dr. Klaus, o que é importante a gente trazer para quem está assistindo, para os telespectadores, é que o seguro de vida, ele é atrelado, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Em virtude disso, existem cláusulas, existem artigos que dizem que as cláusulas elas não podem ser abusivas, deve-se dar a informação máxima ao consumidor a respeito do contrato pactuado. Então, quando você insere num contrato, igual o Dr. Klaus diz, limitações, essas limitações elas têm que ser expressas e tem que constar com a ciência, aposto a ciência do segurado, de que tem conhecimento dessas limitações. Na maioria das vezes, Dr. Klaus, a seguradora, pelo fato do contrato ter sido estipulado muito lá atrás, ela não tem
esse comprovante de que o segurado ele teve ciência de todas as condições gerais e todas as condições específicas. Vocês mesmos que estão assistindo aí podem verificar, podem confirmar o que eu estou dizendo, que vocês realmente não assinaram nada ou não se recordam de ter assinado nada, né? Então, se ela não traz a termo essa ciência inequívoca, se ela não configura esse termo constando que teve ciência, consequentemente, isso não pode prejudicar o consumidor, não pode prejudicar o segurado. Muito pelo contrário, vai ter que ajudá-lo, né? Beneficiá-lo, né? De forma que a apólice contratada ela deve ser integralmente paga. A cobertura contratada ela deve ser integralmente paga. Outra questão, Dr. Klaus, que agora a gente já esgota essa questão da tabela SUSEP, né? Sim. E agora a gente vai entrar na outra questão nossa, da invalidez funcional total por doença. Pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte, porque é o ponto auge da nossa live, porque são informações relevantes nesse momento e que muitos não têm conhecimento a respeito do entendimento atual do STJ. Então, eu vou falar especificamente para vocês, pessoal. Invalidez funcional por doença, invalidez funcional total por doença, o STJ ele decidiu recentemente, através de um tema, que depois se vocês quiserem pesquisar, é o tema 1068 do STJ, eles decidiram que não é abusiva aquela cláusula que assegura o pagamento somente em causa de perda da existência independente. Então, pessoal, realmente a seguradora ela vai poder alegar nas suas peças contestatórias e mesmo em apelação, eventual apelação, que a perda da existência independente, ou seja, praticamente um estado vegetativo, ela deve ocorrer para que o segurado ele faça jus a essa indenização por doença. Entretanto, e aqui são teses que foram criadas e aqui pelo escritório mesmo, a gente pode dizer que a seguradora, essa é somente uma das cláusulas constantes no contrato da seguradora. Ao analisar todas as outras cláusulas, a gente vai poder verificar que existem outros riscos cobertos, entendeu? Então, pessoal, apesar de constar o entendimento do STJ de que é exigível a perda da existência independente, se porventura você se enquadrar nesse rol de riscos cobertos, não é necessário você verificar se perdeu ou não a existência independente, porque consta nas cláusulas contratuais que somente enquadrando-se nesse rol, você já faz jus à cobertura de invalidez funcional por doença. Dr. Klaus, o Dr. Klaus está aqui com essa lista e ele vai ler para os senhores. Por favor, prestem atenção. Nesse caso, até mesmo antes de realizar a leitura dos riscos cobertos, é importante também chamar a atenção porque a gente já tinha falado na questão do acidente. Que o tema 1068 do STJ, apesar de ter entendido ser legal e não abusiva essa cláusula, ele determina que, para que ela possa ser aplicada, o segurado tem que ter ciência, né, da aplicação dessa cláusula. Perfeito, pessoal. Ou seja, é importante deixar isso também registrado. Né? A seguradora, ela tem que, né, Dr. Klaus, ela tem que comprovar Sim. que trazer nos autos o termo que cientificou o segurado, deu ciência para o segurado a respeito das cláusulas contratuais, inclusive essa cláusula contratual da perda de existência independente. Essa é uma cláusula assim, muito limitativa. Essa Bastante. Mesmo se você estiver acamado sem possibilidade nenhuma de realizar as funções do dia a dia. Bom, vamos lá. No caso aqui, os riscos cobertos são doenças cardiovasculares crônicas enquadradas sob o conceito de cardiopatia grave, doenças neoplásicas malignas ativas, doenças crônicas de caráter progressivo, alienação mental total e permanente, doenças manifestas do sistema nervoso com sequelas encefálicas ou medulares, doenças do aparelho locomotor de caráter degenerativo com total e definitivo impedimento da capacidade de transferência corporal, deficiência visual decorrente de doença. São essas, no caso,
os riscos os cobertos. cobertos além dessa cláusula da perda de existência. Então, pessoal, se você se enquadra nesse risco coberto, existe a possibilidade sim de pleitear judicialmente o recebimento, mesmo não tendo ocorrido a perda da existência dependente. Igual o Dr. Klaus disse, além disso, o STJ determinou que deve, mais uma vez, ser cientificado a respeito das cláusulas contratuais. O segurado precisa ser cientificado e trazer isso a termo. Então, é incumbência da seguradora trazer essa questão a termo. Dr. Klaus, a seguradora ela também alega que para que o segurado ele tenha direito ao recebimento dessa cobertura de doença, ele tem que preencher alguns requisitos que estão previstos ali naquela tabela, que é uma tabela que chama IAIF. E aí, somente sendo submetido a uma perícia médica judicial ou uma perícia administrativa, consegue-se determinar se a pessoa preenche ou não os requisitos para a perda da existência dependente. Só que, mais uma vez, eu reitero, se a pessoa ela se enquadra nesses riscos cobertos, ela não precisa de preencher nenhuma pontuação nessa tabela de AIF. Ela já faz jus à cobertura, ao valor previsto na cobertura de invalidez funcional por doença. Temos, assim, é um tema bastante recente e pelo fato do julgamento ter ocorrido agora, e que são teses que a gente realiza para beneficiar, sim, os nossos, os eventuais militares que desejam entrar com uma ação judicial. Sim. E no caso também, né, incluindo nesses riscos cobertos, tem doença em estágio terminal e também alguns estados mórbidos decorrentes de doença, que é a perda completa e definitiva da totalidade das funções de 2 membros, perda completa e definitiva da totalidade das funções das 2 mãos ou de 2 pés, ou perda completa e definitiva da totalidade das funções de uma das mãos associada a de um dos pés. Ou seja, não é só a perda da existência, nem mesmo essa questão da pontuação, que seria essa tabela chamada de Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional. A IAIF, né? IAIF, isso mesmo. Dr. Klaus, e você falou a respeito da cegueira? Sim, falei aqui da cegueira. A cegueira também se enquadra, né? A cegueira se enquadra. Tem alguns requisitos para que ela possa se enquadrar no contrato, mas para que possa ser aplicada essas cláusulas, até mesmo da perda de existência dependente, repetindo, deve ser dada ciência, senão a interpretação da cláusula deve ser feita de forma favorável ao consumidor. Isso é a legislação do consumidor que determina. Se não foi dada ciência, ou não pode ser aplicada, ou a interpretação deve ser feita de forma favorável. Perfeito, Dr. Klaus. Agora a gente passa por terceiro item, igual eu tinha falado inicialmente, que é quando se tratar quando a gente requer, quando o advogado ou o militar ou o consumidor, ele requer a indenização em virtude de invalidez por acidente. Entretanto, ele não ocorreu um acidente com data ali pré-determinada e definida. O que aconteceu com ele? Ele possui uma lesão comumente na coluna, comumente no joelho, e essa lesão ela adveio da prestação do serviço militar. Então a gente deve enquadrá-la como que? Como doença ocupacional ou microtraumas repetitivos. De acordo com o entendimento já pacificado do STJ, microtraumas ou doenças ocupacionais, elas se equiparam a acidente para fins securitários. E dessa forma, pessoal, a seguradora ela vem de forma assertiva falando que trata-se de um risco excluído do contrato, qualquer tipo de doença ocupacional, não é, Dr. Klaus? Isso mesmo. Eles alegam, geralmente, nas suas contestações, que a doença ocupacional ela é um risco excluído. E realmente consta no contrato que é um risco excluído. Só que ela não pode simplesmente falar, eu não vou pagar porque é um risco excluído do contrato. Porque a lei determina de forma diferente. No caso, o artigo 799 do Código Civil, ele expõe claramente que sem capacidade sobrevier de uma lesão ou uma doença enquanto o segurado estava
exercendo atividade militar, né, o serviço militar, a seguradora ela deve indenizar. Ela não tem essa discussão de que eu não vou indenizar porque tem no contrato. Não é bem assim. Ela deve indenizar. A legislação determina dessa forma. Então, pessoal, se a legislação, mais especificamente, igual o Dr. Klaus disse, o artigo 799 do Código Civil afirma que é dever da seguradora arcar com o pagamento da indenização caso a incapacidade advenha da prestação de serviço militar, como que a seguradora pode apor no contrato dela uma cláusula afastando esse pagamento? Além disso, igual a gente tem enfatizado aqui na live, o seguro ele se trata de um seguro regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas abusivas elas devem ser retiradas do contrato. E é exatamente isso que vai ser alegado em eventual impugnação à contestação, quando a seguradora falar que é um risco excluído o acidente, o doença ocupacional, que não aconteceu um acidente com data determinada. Então, assim, existe argumentação, existe jurisprudência para combater esse entendimento. A STJ possui vários entendimentos. Recentemente eu vi um entendimento que ainda não está fixado, não é unânime, no sentido de que microtraumas repetitivos não pode se equiparar a acidente. Então, assim, a tarefa do advogado, que é o que eu quero trazer para todos vocês, é exatamente essa. É combater teses que são prejudiciais para o seu cliente, demonstrar para o juiz que existem realmente jurisprudências favoráveis, trazer e exemplificar temas e cláusulas contratuais que estão em ambiguidade umas com as outras, para que tenhamos uma solução, tenhamos uma conclusão do processo favorável aos interesses do segurado. Obviamente que nem sempre, né, Dr. Klaus, não depende só da gente. Sim. Essa questão é realmente o juiz quem vai decidir, são os desembargadores do Tribunal de Justiça que vai decidir a respeito do tema. O Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. STJ, que desde o advento aí do Código de Processo Civil, a partir de 2015, questão dos recursos repetitivos, os julgamentos, eles praticamente se tornam lei. O que eles decidem deve ser acompanhado por todos os tribunais, todos os tribunais de justiça comum e entre outros. Por isso da importância do advogado do advogado que vai tratar sobre essa questão, que esteja bastante atualizado, dos entendimentos recentes, para que possa utilizar da melhor forma defensiva possível. O Dr. Klaus trouxe uma questão interessante que eu acho que a gente pode até postergar para uma outra live a respeito dos recursos repetitivos, que realmente os recursos repetitivos, com o advento aí do Código de Processo Civil de 2015, o STJ ele vem pacificando entendimentos e não deixando que temas cheguem até lá. Então, esses recursos repetitivos abrangem matérias que são de aplicação obrigatória, tanto nos tribunais quanto nas varas de origem. Um dos temas repetitivos, no caso, é esse tema 1068 que eu falei agora há pouco, a respeito da perda da existência independente. Por fim, Dr. Klaus, já que a gente já está batendo aí, o Lucas aqui já está falando para eu terminar essa live, já está em mais de 1 hora de live, pessoal, mas quando a gente vai dissecando coisas que a gente gosta, temas que a gente gosta da nossa rotina, parece que a gente nem vê o tempo passar, né? Mas eu sei que para a live não ficar tão pesada, tão densa, a gente precisa de ir para os finalmente. Apesar de existirem outras teses defensivas da seguradora, a gente trouxe as principais, né, Dr. Sim. Klaus? Por fim, eu acho que a gente pode falar sobre as provas a produzir, que a seguradora, ela, de forma maciça, quase todas as vezes, ela reitera que é necessário a produção da prova médico-pericial para configurar tanto a invalidez por doença quanto a invalidez por acidente. E na justificação dela, ela se utiliza da tabela SUSEP. Ela diz que quem vai ponderar essa quantificação vai ser o próprio perito. Além disso, o perito também pode analisar, quando se tratar da cobertura de invalidez por doença, ele vai ponderar se ele
perdeu ou não a existência dependente, se ele preenche os requisitos daquela tabela da IA e F que o Dr. Klaus falou aqui para vocês, se porventura preenche os requisitos dos riscos cobertos. Então vai ser através dessa perícia médica judicial que a gente vai poder analisar todas essas questões. E a seguradora ela faz questão de todas as peças dela contestatórias exigirem a realização da perícia médica judicial, né, Dr. Klaus? Isso mesmo. Geralmente eles pedem e em 100% dos casos, raramente, é negado esse pedido. Exato. Porque o que acontece, pessoal? Se for negado esse pedido, a seguradora ela pode chegar até o STJ alegando cerceamento de defesa. E aí pode acontecer um prejuízo muito grande para o processo, uma perda de tempo gigantesca. Por quê? Ocorrendo o julgamento antecipado, ou seja, sem a realização da perícia médica judicial, mesmo a seguradora tendo requerido essa perícia médica judicial, quando bate lá no STJ, e se eles decidirem que é necessário, em virtude do cerceamento de defesa, produzir essa prova, o processo vai voltar para a origem. Vai ter nova sentença, nova acórdão. Então, assim, vai ter um dispêndio de tempo e celeridade processual que poderia ser diferente. Por isso que, na maioria das vezes, quando a gente vai apresentar réplica, a gente concorda com o entendimento da seguradora pela realização da prova médico-pericial, até para a gente não sofrer com esse cerceamento de defesa alegado posteriormente pela seguradora. Sabemos que na maioria das vezes os documentos utilizados, os documentos que a gente utiliza para se ajuizar a ação são documentos públicos eivados de legalidade, constatando uma eventual invalidez. Só que o entendimento do STJ é que os princípios atinentes a uma reforma, ao que o perito da organização militar põe numa ata de inspeção de saúde, por exemplo, eles não são os mesmos requisitos exigíveis para o recebimento da cobertura de invalidez por doença, invalidez por acidente, exatamente em virtude de ter que preencher essas pontuações que a gente já trouxe para vocês. Por isso da importância da gente concordar com a perícia, mesmo muitas vezes vocês achando que não é interessante por já ter uma ata ou por já ter uma portaria Sim. de reforma. Pessoal, então é isso. A gente vai encerrar a nossa live por aqui. Não foi esgotado os temas, tá? Igual eu disse para vocês, muitas vezes a seguradora ela se utiliza de inúmeras teses para poder desconfigurar o direito. Muitas vezes uma contestação ela chega a ser 120 folhas, assim como as nossas impugnações chegam a 80, 100 folhas para poder impugnar todos os argumentos de forma coerente, de forma plausível, de forma harmônica, para a gente para defendermos os interesses do segurado, que no caso a gente defende sempre os interesses do segurado. Então, dessa forma, pessoal, a gente vai encerrar por aqui mesmo. Agora, para finalizar, pessoal, como isso sempre acontece, a gente vai estar sorteando esse livro aqui, ó. Vocês já estão acostumados com ele, né? O Poder da Autoresponsabilidade. O Dr. Valmir sempre traz aqui para vocês a importância desse livro aqui para o escritório. E a gente vai estar sorteando esse livro nesse momento. Eu peço para que vocês indiquem um número de 1 a 20. E assim que sair a numeração de quem ganhou, a gente vai estar enviando para vocês, tá certo? Pode começar, por favor, de 1 a 20. O pessoal tá chegando? Pessoal, de 1 a 20. Quem que para ganhar o livro? De 1 a 20. Já foi, pessoal. Gilberto Vernal. Pessoal, o número é 8. Então você vai receber aqui na sua casa. Por favor, entre em contato aí com a nossa assessoria aí, pelo Instagram mesmo, passando o seu endereço, para que a gente possa enviar para você.
Pessoal, é isso. A gente está encerrando a nossa live. Ficamos muito felizes de ter vocês aqui. Passamos o máximo de conhecimento que a gente podia, tentando ser da forma mais menos técnica possível. Se abordamos coisas técnicas, em virtude de realmente a matéria ser bastante específica, bastante complicadinha, a gente precisa trazer isso para vocês, para que vocês fiquem a par da situação. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Agradeço a presença de todos, tenham um ótimo final de semana, um grande abraço e até a próxima live.